Olá, estamos começando mais um programa Mulheres em Flow e hoje nós vamos falar sobre famílias mosaico. Você sabe o que é? Então você vai entender no nosso programa quais são os efeitos jurídicos desse modelo de família. Então fica aqui com a gente porque o programa hoje está incrível. E hoje eu recebo a nossa querida parceira Cristina Cabral, ela que é advogada e especialista em direito da família. Cris, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Rô, obrigada por me receber sempre e dar essa abertura para a gente falar de temas tão relevantes aí para as pessoas, para a sociedade em geral. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente interessante, que são os modelos familiares e principalmente sobre a família mosaico, né, Cris? Explica um pouco aqui pra gente o que é esse formato familiar. Bom, na verdade, com a evolução da nossa sociedade, as mudanças que existiram nos comportamentos de um tempo para cá, principalmente depois da lei do divórcio em 77, da Constituição Federal em 88, de uma série de mudanças legislativas, as pessoas começaram a casar novamente, né, a se unirem novamente com o casamento, e aí elas trouxeram os filhos de outros relacionamentos. Os dois parceiros têm filhos e aí eles se juntam e aí convive todo mundo junto e misturado, né? Nessa família que se compõe por vários pontos. Então um tem 3 filhos de um casamento, depois tem 2 de outro, aí tem o terceiro casamento e ela tem um daqui, outro do outro, então junta todo mundo e convive nesse modo, né? Dessa maneira. Então reúne-se todos os filhos. É uma configuração de família, né? Porque se você for pensar, tem vários fatores jurídicos até que você pode abordar nessa Constituição, onde o seu companheiro atual, ele não é o pai daqueles filhos, mas acaba tendo aquela convivência que tem que ter o respeito e as questões todas de visita, guarda, né, de um, de outro, passa férias junto, não passa, mora junto, não mora, convive, vem passar o fim de semana que é normalmente do pai, da mãe, então tem essa convivência, não tem como negar, né, então tem que ter uma estruturação para esse tipo de família também, né. Cris, e como funciona todas essas questões de guardas, de visitas nesse modelo familiar? Bom, são assuntos polêmicos que às vezes trazem muito problema, principalmente pra gente que advoga nessa área no dia a dia, a gente vê que isso às vezes é um ponto crucial dos problemas entre os casais, né, e ex-casais. Então é muito bom ser bem importante isso ficar sempre definido. Bom, é importante falar que às vezes os pais ou mães alienadores, eles fazem alienação parental, que é falar mal do ex-parceiro, do ex-companheiro, e impedir que a criança tenha contato com essa nova companheira desse pai ou dessa mãe. Mas também acontece o reverso. Às vezes essa pessoa que convive, essa nova esposa, nova parceira, nova companheira, ela também tem algumas restrições com essa criança, ela se intromete na relação entre pai e filho, e aí dá sempre também uma confusão também. Então tem que deixar isso sempre muito bem acertado dentro do acordo de divórcio ou nesse processo, que sempre preservar o interesse do menor, sempre das crianças, como elas vão viver nesse novo modelo, como isso não vai interferir na educação, na vida dessa criança, no futuro dessa criança, né? E quando a gente fala, Cris, de férias, por exemplo, porque agora a gente está em janeiro, né? A gente veio aí de um ano muito desafiador, que foi 2020, que as crianças acabaram ficando em casa, então eu acho que pelo menos aqui comigo rolou de ficar uma semana comigo, uma semana com o pai, e a gente foi revezando, né? Mas agora é férias, né? E dentro disso, como funciona essa divisão? Bom, normalmente quando a gente faz, né, o divórcio do casal ou fixa a guarda e as visitas, a gente divide o período de férias, tanto de julho quanto de janeiro, que são as férias escolares. Mas tem um problema, porque às vezes o pai ou a mãe não tira férias. E ele tem
né, que ficar com a criança naquele período. Então, se for combinado, se for uma relação amistosa entre o casal, esse casal, tranquilo, você define, mas às vezes não é. Então, tentar fazer com que o pai ou a mãe exerça esse direito de visita de férias, porque para a criança é importante esse convívio, né, com o pai e com a mãe nesse período de férias, né? E às vezes também o pai quer ficar com a criança de férias em janeiro e a mãe também, porque a mãe também trabalha. Hoje as mulheres trabalham tanto quanto os homens. A gente também não fica o dia inteiro mais com os filhos. Mesmo em home office, a gente fica trancada trabalhando e eles lá. Então, você também tem que preservar o seu direito às férias escolares das crianças. Então, a minha orientação sempre é definir muito bem isso, colocar exatamente datas, dia que vai começar, dia que vai terminar, para que não tenha um ponto de conflito. Porque às vezes a relação até é amigável, mas aí quando entra esse outro parceiro, às vezes vem uma mágoa, às vezes vem uma discórdia com relação à questão do alimento, e aí tem briga. E acho que a gente pode falar também da questão da pandemia, é que tiveram muitas crianças que também não ficaram com os pais durante a pandemia. Né? Porque era um grupo de risco, ou moravam com avós que eram grupos de risco, ou a mãe era também grupo de risco, e aí o pai às vezes não estava fazendo a quarentena porque precisava trabalhar, é também de um grupo que pode ter mais facilidade de se contaminar. Então as crianças ficaram, tem casos no escritório que as crianças ficaram 8 meses sem ver o pai, só por vídeo, né? Então agora vem as férias, como isso impacta e como isso impactou no contato e no convívio e nesse vínculo. Porque às vezes a criança é muito pequena, esse vínculo é muito complicado para ser estabelecido, né? Então eu oriento sempre a definir essas questões muito bem dentro desses termos do acordo, ou no dia da audiência, ou depois de uma perícia, do que for, porque aí não tem o que conversar, é cumprir o que tá ali e pronto. Tá, mas e quando não cumpre, né? Faz ali aquele acordo, mas acaba não cumprindo. O que pode ser feito dentro desse contexto? Acontece, porque às vezes quer pegar no dia que quer ou não pega. Isso. Então a gente tem sempre, ou através de uma liminar, né? Para que, por exemplo, às vezes a mãe não quer deixar, porque ela acha que acontece alguma coisa, ela acha que tem ela pode se socorrer de uma medida cautelar dentro do processo para poder resolver essa questão imediata. Principalmente agora que a gente está em recesso forense, né? Até dia 20 de janeiro o fórum tá parado e até dia 7 tá fechado, mas tem o plantão. Você pode socorrer do plantão judicial para alguma questão de urgência. Ou então também acontece que o pai não quer cumprir, então você também pode se socorrer. Ou você fixou alguma coisa que agora a situação mudou, então você também quer modificar. E aí você pode entrar com uma ação revisional de visitas, né? Você vai revisionar isso. Isso sempre é mutável. Você pode ver de acordo com os interesses do menor, a rotina do menor e modificar essa situação sempre, através desse processo. Que bom, né? Porque isso também traz muita discórdia, muita discussão, né? E a criança fica no meio, né? Então sempre a criança fica, se eu falar isso meu pai vai ficar chateado, se eu falar isso minha mãe vai ficar chateada. E a criança fica no meio, sempre no meio. Então sempre tentar preservar o interesse desse menor, né? Porque os adultos se resolvem, mas a criança fica ali naquele meio, né? Mas agora na pandemia a gente viu muita confusão por conta desse negócio de visita e guarda. Eu imagino. Acompanhe o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Nós compartilhamos diariamente muito conteúdo de qualidade para você. Agora eu chamo o quadro Sinta-se Bem com a Rubiana Ense. Eu rodo o VT e volto já já. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Sinta-se Bem do programa Mulheres em Flow. Eu sou Rubiana Ense e aproveito para desejar a todos um feliz 2021. Que as experiências ruins e boas do ano anterior possam ser ressignificadas para o seu desenvolvimento pessoal. Lembre-se, a única pessoa responsável pelo seu futuro é você. Nosso quadro traz informações sobre ferramentas para que você possa trabalhar do lado de dentro para fora, dominar suas emoções e crescer como indivíduo. Hoje falarei sobre constelação familiar, aproveitando o tema do programa que fala sobre famílias mosaico. Todos nós possuímos características e cargas emocionais que nem sempre sabemos ou compreendemos a sua origem, ou o motivo que faz que nos sintamos assim.
Acontece que muitas vezes, sem saber, essas nossas dificuldades são resultadas a partir de nossos sistemas familiares. E isso é o que a constelação familiar estuda. Criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, a constelação familiar é um método psicoterapêutico que estuda padrões de comportamento de grupos familiares através de suas gerações. Hellinger propôs que há uma consciência de clã em todos nós, que é norteado por simples ordens arcaicas ou ordens do amor, que referem-se a 3 princípios norteadores. O primeiro, a necessidade de pertencer ao grupo ou clã. O segundo, a necessidade do equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos. O terceiro, a necessidade de hierarquia dentro do grupo ou clã. Essas ordens atuam tanto em nossos relacionamentos familiares como os íntimos e amorosos, e a conexão harmoniosa com essas ordens nos dá uma sensação de paz e nos faz sentir acolhidos e pertencentes a um grupo. Até a próxima semana! Sempre com mais informações que podem te trazer a chave da mudança que você busca para a sua vida. Gratidão! Agora nós vamos chamar o quadro Papo Sério com a doutora Cristina Cabral. Eu rodo o VT e enquanto isso você segue compartilhando o nosso programa. Eu volto já já. Olá, eu sou Cristina Cabral e faço o quadro Papo Sério toda semana aqui no Mulheres em Flow. Eu falo sobre temas jurídicos, assuntos que estão na mídia sobre violência doméstica, sobre outros temas de empoderamento feminino e pílulas jurídicas para ajudar vocês, Mulheres em Flow. Bom, essa semana eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de família. Eu li uma reportagem esses dias e explicavam os tipos de famílias. Isso é uma realidade nova, né? A gente não falava disso, a gente achava que família era pai, mãe, filhos. Hoje a gente tem várias subdivisões dessas famílias, várias outras formas de conviver em família. E agora, né, com o passar das festas, essas novas subdivisões se marcaram, né, ficaram muito acentuadas nas comemorações, em que pese o fato da gente estar vivendo em pandemia, muitas famílias se uniram e se encontraram nesse período. Bom, a gente vai dividir aí os tipos de família, que são a família normal, né? Pai, mãe, filhos, dentro do casamento, que é a família matrimonial. O casal casou-se no civil e teve filhos. Esta é uma família matrimonial. Bom, a gente fala também da família informal. O casal vive em união estável, não é uma união estável já no cartório estabelecida, mas vive em união estável como se casado fosse e tem filhos. Então também é um tipo de família, mas chama-se família informal. Família monoparental. Família monoparental é aquela onde só um dos progenitores fica com os filhos. Então, ou o pai ou a mãe. Não moram pais e mães juntos, né? Às vezes o pai foi embora, às vezes é uma produção independente, às vezes é uma inseminação, uma fertilização, e aí não tem a figura do pai. Ou o pai também teve esse filho e ele cuida sozinho dessa criança, é uma família monoparental. E a gente fala muito hoje das famílias mosaico. O que são famílias mosaico? São famílias em que um dos dois cônjuges, ele tem filhos de outro relacionamento. Então aí vem e vive todo mundo junto e misturado. Filhos de um relacionamento, filhos de outro, filhos deles, né? Normalmente eles também, às vezes, têm filhos nessa família mosaico, tá? O que importa é sempre preservar os interesses dos filhos, dos menores, a respeito, e a entidade familiar que é regulamentada pelo Código Civil e pela Constituição Federal e que é muito importante para todas essas questões. Então é importante falar disso, independente da forma que essa família é constituída. Bom, semana que vem tem mais. Boa semana para vocês.
Cris, agora há pouco você falou sobre alienação parental. A gente sabe que isso acontece o tempo todo. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa alienação parental e como juridicamente nós podemos nos proteger diante disso. Buscar essa ajuda, o que pode ser feito, como provar. Bom, primeiro eu vou explicar o que é alienação parental. Tá. É um genitor falar alguma coisa que macule a imagem do outro. Então, xingar, falar que é imprestável, qualquer coisa assim, qualquer palavra, desse genitor ou da família dele. Tá. Não deixar ter contato, por exemplo, vai viajar, não deixa falar no telefone, não deixa exercer o direito de visita. Hoje não pode, hoje ele tem uma atividade. E isso diminui o vínculo que a criança tem com esse genitor, ou com o pai ou com a mãe. Então eu acho importante falar isso. Outra coisa que acontece é o genitor causar alguma coisa que faça com que a criança não queira mais ir visitar. Isso chama autoalienação parental. Tá. Isso acontece. Por exemplo, nessas famílias mosaico, às vezes tem um enteado e a criança. Aí eles brigam. Ou tem uma confusão, um bololô ali. Tá. Então, ele não preserva a criança daquela confusão. Então não é que ele não pode se relacionar de novo, não é que ele não... Mas é que ele tem que preservar a relação de filho e não colocar a criança em risco. Porque às vezes acontece, eu já vi casos de agressão, de pedofilia, de abuso da criança ali naquele ambiente. Então isso também é considerado como autoalienação parental. Às vezes ele nem percebe, ou então ele não tem o cuidado necessário de ver que o filho está sofrendo um abuso ali naquele ambiente da visita que ele está proporcionando. Então isso também é importante. A gente falar. Então pode perder a guarda, pode modificar as visitas podem ficar supervisionadas com um assistente social ou ali no ambiente do fórum. Agora eu não sei muito bem como isso está funcionando em razão da pandemia, mas tem essas visitas supervisionadas, ou então só visitar com alguém junto, com a mãe junto, né, para ver se isso não está acontecendo, tá? Porque isso causa muita coisa para a criança, muito problema depois, muito problema psicológico. A criança percebe, a criança fica dividida, a criança fica no meio daquela confusão. Isso impacta muito negativamente no desenvolvimento daquela criança. Então, sempre pensar nisso. Eu sei que às vezes a gente tem raiva do ex, às vezes ele tá tendo um comportamento ruim, às vezes ela tá tendo um comportamento ruim, mas a gente tem que tentar preservar, engolir, falar com o advogado se precisar fazer alguma coisa judicial, trabalhar isso em terapia, outra terapia alternativa, mas você tem que blindar seu filho, né, dessas coisas. Lógico que às vezes realmente você tem que tomar uma medida a não deixar a visita, a que ele não fique sozinho porque está acontecendo uma coisa muito grave como essa que eu relatei, que é um caso prático que eu já atendi no escritório, de você ter indícios de que está tendo abuso sexual, você tem indícios que está tendo agressão por parte da madrasta, por parte do enteado. Então aí é diferente, porque você faz essa prova e consegue uma liminar para modificar isso. Mas às vezes não é, às vezes é delírio persecutório, às vezes é mágoa, às vezes é maluquice da pessoa, né? Então tem que tomar muito cuidado. E também eu acho importante falar que hoje os pais eles estão mais participativos, né? O pai hoje ele quer ter uma presença maior na vida da criança. E aí ficou uma coisa que era muito da mulher, né? Antes a gente tinha que ter uma participação 100% e a gente não podia falar, eu vou viajar a trabalho, eu vou focar na minha carreira, porque aí você era considerada uma mãe ruim e você era execrada. E aí o pai não, o pai pode ficar trabalhando 14 horas por dia, ver a criança 2 horas por dia. Essa participação paterna era muito desprestigiada. Hoje não, hoje os homens modernos, eles entendem a necessidade dessa participação paterna, independente de uma relação, se você está junto ou não, né, de ter esse dia a dia legal com o filho, estabelecer esses vínculos para o seu desenvolvimento da criança. E isso ajuda, né, nessas questões da alienação parental também. Mas é muito grave, isso acontece muito, tem que ficar muito esperto, tanto para não fazer quanto para o seu filho também não estar sofrendo, e procurar as vias judiciais. Como provar? Você perguntou. É difícil, né? Porque às vezes é uma coisa muito velada. Às vezes a criança conta, né? Às vezes a criança fala, meu pai falou tal coisa, minha mãe falou tal coisa. Às vezes a criança conta, mas às vezes a criança não conta. E aí você tem que fazer uma investigação. Então, normalmente, através de um laudo psicológico, né? Você está percebendo a criança está ficando muito abalada quando volta da visita. Ou, por exemplo, no caso do pai, que a mãe está fazendo alienação, que a criança não quer ir.
tudo aquilo, então avaliar psicologicamente com um psicólogo, especialista em infantil, gravações, WhatsApp que às vezes tem, porque às vezes a pessoa escreve, né, comentários. Então a prova é feita basicamente nisso, mas eu acho que a avaliação psicológica é o mais, é o ideal, né, para comprovar isso daí, até para ajudar a criança a sair desse conflito todo que tem na separação, né, do casal. Exatamente, buscar essa ajuda é essencial, né? E principalmente quando você se separa, porque eu acho que o casal, para se recompor dessa separação, que por mais que o relacionamento esteja ruim, mas é sempre difícil quando você termina ali, corta um luto, né? luto, exatamente. E para essa criança também entender todo esse processo, esse novo modelo familiar, exatamente, né? Que não é ex-pai, que não é ex-mãe, que talvez ele vai ter outro relacionamento, que aquela moça ou aquele rapaz não vai ser seu pai, né? Então ter também esse parceiro, ter o cuidado de não se comportar como pai para aquela criança, porque ela tem o pai. Então trabalhar essas questões psicológicas é muito importante, porque às vezes você não tem condições e você não faz por mal. Sim, às vezes a alienação parental, essa bem pesada aí, falando de uma forma leiga, ela é considerada um problema psicológico. O alienante, ele tem um distúrbio psicológico que faz com que ele tenha alienação parental. Mas às vezes não é, às vezes é só um período que você está enfrentando, que você se magoa e fala coisas que você não tem que falar, né? Mas eu acho que tem que ter um cuidado com isso, um olhar para isso, né? Acompanhe o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Nós compartilhamos diariamente muito conteúdo de qualidade para você. Agora você vai conferir o quadro que é um oferecimento da Editora Conquista. Nós sempre compartilhamos aqui obras incríveis, sempre convidando coordenadoras que fizeram um trabalho de excelência. Então você vai conferir agora a história dessa coordenadora maravilhosa. Tem uma obra fantástica que vai ser lançada agora em 2021. Então confere no VT que eu volto já já. Olá, eu sou a Caroline Setani, sou psicóloga, faço atendimentos online através da teoria cognitiva comportamental e também trabalho com a demanda de comportamento alimentar. Sou coordenadora da obra Qual a Sua Relação com a Comida, que é um livro que traz textos de psicólogos e nutricionistas falando justamente sobre o comportamento alimentar. No livro, nós abordamos o que é a obesidade, o que é o comportamento alimentar, por que as dietas restritivas são tão prejudiciais, o que são os transtornos alimentares, falamos sobre a saciedade, qual é o papel da comida na nossa vida, qual é a influência que os nossos pais e avós trazem nessa questão da alimentação. Também falamos sobre o que é o comer consciente, como praticar ele. Falamos também sobre a autocompaixão, como os padrões de beleza influenciam no nosso comportamento. Falamos sobre autoestima, a autoimagem, sobre o papel das nossas emoções nesse comportamento. Também trazemos sobre a ansiedade e, é claro, que temos capítulos também destinados ao tratamento multidisciplinar. Tem um capítulo que eu falo sobre como é a TCC, a aplicação da teoria cognitivo-comportamental para o emagrecimento, para essa questão alimentar. Também temos um outro capítulo sobre enfrentamentos e como fazer a manutenção do peso. Falamos também sobre a cirurgia bariátrica. Então, é um livro que está super completo. Os profissionais foram escolhidos a dedo. Todas as psicólogas e as nutricionistas foram escolhidas a dedo para trazer um livro super completo, super didático e com muitas informações importantes
para você. Então, espero que você goste muito e é isso. Muito prazer. Até mais. E agora eu chamo o quadro Explicando Direito com a doutora Michele Fernandes. Eu rodo o VT e volto já já. Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças da MEI e da EPP. O microempreendedor individual é um regime tributário muito utilizado hoje pelas pessoas aqui no Brasil. É o mais utilizado, inclusive, porque ele traz algumas facilidades, né? As pessoas que trabalham por conta hoje e os novos empreendedores aí até que surgiram por conta dessa pandemia, muita gente acabou ficando desempregada e tiveram que se reinventar, né, profissionalmente, viraram microempresários individuais. Tem hoje a possibilidade de formalizar o seu negócio, a sua atividade empresarial de uma forma muito mais simples, através até tudo feito online, né, pelo sistema do governo federal. Uma vantagem que eu acho assim super interessante, que eu até indico para as pessoas que estão começando, são os benefícios previdenciários que uma pessoa que está começando como MEI, ela vai ter em detrimento de uma outra situação, se ela estivesse trabalhando na informalidade. Por exemplo, ela vai ter acesso a auxílio-doença, ela vai ter acesso a todos os benefícios previdenciários, né, envolvidos nessa questão. Uma outra situação super interessante é que a MEI, ela tem um regime tributário simplificado, ela participa do Simples Nacional, que é esse sistema tributário simplificado. Então, o pagamento dos impostos, eles se reduzem hoje a uma taxa e você paga através de uma única guia. Então, assim, é muito mais fácil hoje de você trabalhar como microempreendedor individual. A única ressalva que se faz é que ele tem, por exemplo, a receita, o faturamento, ela é limitado a até R$81 mil anual, tá? Isso vai dar mais ou menos em torno de R$6.750 mensais. Então, a renda, a receita dessa pessoa, fruto desse negócio que ela está atuando, vai ter que dar justamente esse valor. Já a empresa de pequeno porte, ela tem uma receita bruta anual de até R$4.800.000. Então, você precisa criar uma pessoa jurídica, formalizá-la através da junta comercial e você precisa ter 2 ou mais sócios. Nós temos a lei hoje 13.874 de 2019 que possibilitou que as pessoas jurídicas que tivessem dissoluções parciais, por exemplo, o sócio sai da sociedade e são 2 sócios e fica um só. Esse sócio remanescente que quer continuar a atividade empresarial, ele pode hoje atuar de forma individualizada, ele não precisa abrir uma EIRELI, ele não precisa mudar o formato societário dele, né? Então isso facilitou bastante. E uma outra coisa importante é que você precisa, na EPP, você pode participar de licitação, né, de forma especial, você pode participar de situações de exportação, né, também isso é super importante, eu acho, e abriu muito o mercado e o leque, né, para esse empreendedor trabalhar de forma individualizada e muito melhor. Gente, essas foram as dicas que eu tenho para hoje. Agradeço mais uma vez a audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Agora você vai conferir o quadro gravado por uma coautora do livro Mulheres Invisíveis, uma obra que eu sou coordenadora editorial e nós faremos o lançamento no próximo dia 29 de janeiro. Conheça um pouquinho dessa coautora e sobre o tema que ela abordou no nosso livro. Eu volto já já. Olá, sou Neia Martins, sou psicóloga e uma das coautoras que fazem parte deste livro maravilhoso, Mulheres Invisíveis, Abusos, Feridas e Traumas, Qual a Solução? Uma obra que traz luz aos temas que envolvem sofrimento às mulheres que vivem esse abuso. Meu capítulo fala sobre a invisibilidade da mulher. Por que elas se calam? Bom, quem sofre uma violência doméstica tenta muito evitar para que possa ficar segura e assegurar uma proteção aos seus filhos. E muitas vezes se calam por medo, por vergonha e por falta de recursos financeiros. Porque também, muitas vezes, elas ficam esperando
que este seu agressor mude o seu comportamento. Passe a amá-la, que isso modifique, o que raramente acontece ou quase que nunca. E no fim, essa violência envolve dor, desespero muito grande. Essas mulheres vivem violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. E isso causa grandes danos a essas mulheres. Elas acabam por silenciar, porque creem que vão sofrer menos ficando caladas, o que não é verdadeiro, porque existem canais, mídias que podem ajudá-las, é só procurar. A violência doméstica, ela não distingue raça, não distingue classe social, etnia, religião, orientação sexual, idade, grau de escolaridade, nada. Enfim, pode acontecer em qualquer ambiente, em qualquer residência, em qualquer lugar. E todos os dias nós somos impactados por notícias de mulheres que sofrem essa violência e que chega até ao feminicídio, que é muito triste para todas nós mulheres. Então venha conferir esta obra, que ela é de extrema importância para todos e vale muito a pena adquirir e conferir, tá? E aqui eu deixo a minha gratidão a essas coordenadoras maravilhosas, Rosângela e Deise, e também a editora Conquista, por esta grande oportunidade de me fazer escrever este lindo capítulo dentro desta maravilhosa obra, Mulheres Invisíveis. Beijos de luz a vocês. Cris, você pode compartilhar com a gente algumas dicas que os pais podem aplicar para fazerem essas negociações de uma forma mais assertiva? Bom, primeiro é importante sempre levar em consideração o interesse do menor. Tá. Então, respeitar os horários. Se a criança é pequenininha, não vai fazer uma visita que ele tem que retirar 10 da noite, devolver 10 da noite do outro dia. Né? Então, combina de levar na escola. O dia que vai retirar na escola, tentar cumprir a rotina da criança da hora de acordar, do almoço, de arrumar a lancheira, de arrumar as coisinhas do material, porque essa visita de um dia na semana, que normalmente a gente coloca pro pai pegar um dia na semana, é pra ele ter contato com a rotina da criança. A gente tá falando de criança pequena, né? De criança, porque tem a lição, tem a lancheira, que agora as crianças não estão indo pra escola, mas elas vão voltar. Né? Então tem que estabelecer isso. Esse tipo de rotina de horário, por exemplo, o aniversário da criança. Aí eu vi um dia um casal fixou assim: metade do dia a criança passa com a mãe, metade do dia passa com o pai. É péssimo, porque quem ficar com a noite não vai aproveitar nada se a criança é pequenininha. Exato. Ela vai dormir, vai ficar chorando, não vai fazer 2 festas, a criança não vai aguentar 2 festas, né? Então pensa o que pode ser legal, que os dois possam aproveitar, que a criança vai ter 2 aniversários legais, se você não puder fazer um aniversário em que todos estejam juntos, que também acontece, que às vezes não tem um relacionamento tão legal. Então cada dia fica com um, fica até a hora do almoço, porque aí fica das 10 a hora do almoço, meio-dia 1, e o resto fica, dá para os dois aproveitarem, né? Nessas festas de Réveillon que a gente passou aí, de Natal, essas coisas, então, o que é legal, o que a criança vai aproveitar, o que vai ser, o que vai ser usual? Nas férias, o que a criança vai curtir? Você vai viajar? Se você não vai, você vai estar em casa, mas você pode ficar e levar a criança num parque, curtir, brincar, mesmo que fique em casa, mas fazer alguma atividade. Então sempre levar em consideração isso. E bom senso. Né? Mas o que eu sempre falo, coloca isso tudo na petição. Fala para o advogado, eu quero fixar isso, tal horário. E pegar no pé para cumprir. Porque tem pai e mãe que não cumpre. Tem mãe também que sai, não volta a criança, o cara não consegue devolver a criança, aí fica na chuva esperando. Tem um monte de coisa maluca por aí, né? Porque às vezes a pessoa não pensa. Mas também tem homem que às vezes a pessoa não tem pontualidade, tem marido que não, ex-marido que não cumpre, que não chega no horário, aí você também tem uma programação que você não consegue fazer, tem que ficar esperando, né? Então, se você colocar isso tudo bem explicado, exemplificado, né, de uma forma bem objetiva, fica mais fácil para você cumprir, porque aí você não tem
essa confusão. E às vezes o casal não quer fazer isso porque fala assim, mas tá tudo bem, a gente tá super bem. Só que aí, às vezes, a relação degringola. Exato. Né? E a guarda compartilhada é bem isso mesmo, né? É poder estar sempre o tempo inteiro. Mas tem que ter uma combinação quando a criança é pequena. Tem criança, por exemplo, que tem aquela amamentação livre, né? Que a mãe amamenta a criança o tempo inteiro. Aí acontece a separação no curso dessa amamentação, que eles têm 2 anos. Então ela não dá para ela ficar muito longe da mãe. Por quê? Porque ela mama a qualquer horário, não tem as 3 horinhas, né? Então também pensar nisso, quanto isso vai impactar. Porque pensa, a criança tá sofrendo o fim do casamento dos pais, aí tem que desmamar, aí não sei o quê, aí a briga dos pais. Então, sabe, tem uma série de contextos que a gente tem que avaliar para fazer essa visita e essa guarda darem certo, e que a criança não sofra e que o casal não brigue mais e que não fique mais confusão ainda, né? Excelentes dicas, Cris. Obrigada. Como sempre, esclarecendo aqui de forma muito clara, né, lúdica aqui pra gente, né, todos esses assuntos que são de fato muito desafiadores, né. Eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, a sua parceria de sempre, né, e por você ter vindo aqui fazer o nosso programa. Eu adoro falar sobre esses assuntos. Da advocacia da área de família ou de outros assuntos que eu falo, porque eu acho que às vezes uma palavra você modifica todo, você vira a chavinha, né, de quem está assistindo, porque às vezes a pessoa não tem acesso. Exato. O acesso à justiça é muito difícil no nosso país, então quanto mais a gente falar, quanto mais informação a gente trouxer e de uma forma que a pessoa consiga entender e possa depois procurar a defensoria, procurar um advogado e resolver essa situação, vai ser melhor para as crianças, para as pessoas, para a sociedade, para um mundo em paz, para não ter briga, para não ter contencioso. Então é muito importante para mim estar aqui, eu adoro. Obrigada a você pelo convite e é isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Gostaria muito de agradecer a sua audiência, porque o meu desejo é que você se torne uma mulher em flow. Até semana que vem. Tchau, tchau. Acompanhe o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Nós compartilhamos diariamente muito conteúdo de qualidade para você.